tudo bem? Hoje eu vou falar sobre exercícios de técnica para corredores amadores, que provavelmente é o seu caso. Então fica ligado aí, eu sou Enzo Amato, profissional de educação física. Hoje é quarta, tá começando mais uma dica de treino aqui no canal do programa Fôlego, nesse dia tenebroso. Tá muito frio, vou ter que fazer me movimentando o vídeo, senão eu congelo. O que é exercício de técnica? É você desmembrar o movimento da corrida, pegar uma partezinha daquele movimento ou do movimento corrida e prestar atenção nessa parte que você separou, ou exagerar nessa parte, ou neutralizar essa parte para prestar atenção em outra coisa. Ou seja, tem uma infinidade de exercícios de técnica para fazer. É comum a gente achar que natação é um esporte monótono porque a pessoa fica contando azulejo, né, no fundo da piscina. Na verdade, ele fica o tempo inteiro prestando atenção na técnica. Se a resistência do ar já te segura, imagina a resistência da água, segura muito mais. Então se você tiver com uma parte do corpo errada, ela vai causar arrasto e você vai ficar mais lento. Então, exercício de técnica para corrida de atleta amador, você precisa considerar se é interessante você fazer. O corredor de velocidade, beleza, ele faz muito exercício de técnica, boa parte do treino dele é exercício de técnica. Uma fração de segundo pode fazer muita diferença, ele precisa ter a técnica perfeita para conseguir desempenhar tudo que ele pode. O corredor amador, por outro lado, agenda apertada, corpo não preparado para aquilo, para aquele esporte, porque é muito tempo sedentário, enfim, sem treinador para explicar. Se o treinador não estiver olhando para você fazendo exercício, ele não pode corrigir e ele não pode fazer você melhorar sua técnica. Fazer o exercício por fazer, eu costumo falar que o exercício educativo pode virar um deseducativo, porque você está fazendo sem saber por que está fazendo e sem alguém corrigindo o exercício para você. Isso é o mais importante. Então o professor tem que estar lá para corrigir o exercício e para vocês poderem mensurar se isso fez diferença ou não. Por exemplo, faz alguns estímulos de 300, 500 metros com uma determinada técnica. Faz de novo outros estímulos com outra técnica para ver o que acontece, quanto tempo dá. O seu batimento ficou mais alto com aquela técnica, custou mais energia para você, se sente muito mais cansado para fazer uma técnica ou outra. Enfim, tem um monte de parâmetros que você tem que considerar. E aí o professor tem que estar do seu lado ajudando, principalmente para ver se o movimento da técnica que você quer melhorar está dando resultado, está melhorando realmente. Um atleta amador que tem agenda apertada, não está totalmente adaptado para aquela atividade. Ele precisa saber exatamente quantos quilômetros ele tem que fazer em cada treino, qual a intensidade que ele tem que fazer em cada parte do treino e quanto ele tem que dar de intervalo entre um treino e outro. Isso é muito mais importante para o atleta amador. Depois que você ajustar isso, você tem que ajustar a sua alimentação. E aí assim você vai evoluindo. Lógico que a ajuda de um profissional de educação física vai fazer muita diferença, principalmente nessas partes que eu expliquei no começo, da intensidade, o volume, o descanso entre treinos, a alimentação, enfim, tudo isso. A alimentação não é com o treinador, é com a nutricionista, mas depois que você ajustar tudo isso, aí sim você pode... E o treino de força, esqueci. O treino de força é parte também do treinador. Eu entendo que o corredor não vai começar logo pelo treino de força, ele vai começar pela prática da atividade, que é a corrida. Então ele tem que saber volume, intensidade e descanso entre um treino e outro. Isso é o mais importante, é o que você tem que dar atenção. Depois que isso está ajustado, parte para os seus treinos de força, parte para a orientação de nutricionista. E aí você vai ver que sua corrida vai melhorar muito com esses pontos importantes cobertos. E nem tanto pelo exercício de técnica, que é o que as pessoas acham que faz diferença. Quando elas não têm treinador, quando elas querem melhorar, elas acham que, nossa, o exercício de técnica vai fazer toda a diferença. E na verdade, esses outros pontos são mais importantes. O seu corpo tem que estar preparado para aquela atividade, para aguentar a carga, para aguentar a intensidade e descansar o
tempo correto entre um treino e outro. Isso é muito mais importante do que você fazer exercício de técnica, caso você não tenha o professor te observando no momento. É o caso de muita gente, quem treina à distância, quem treina nos próprios horários, enfim. Quem treina em grupo muito grande, onde o professor não está olhando você exatamente, você tem que pegar no pé dele e falar, eu estou fazendo certo. É assim que tem que ser, o professor tem que olhar e corrigir e depois medir, para ver se isso está dando resultado. Beleza? Se ficou qualquer dúvida, manda uma mensagem, eu vejo você semana que vem. Um abraço, tem que correr que eu tô com frio.